Ja. O trajeto planejado para hoje contemplava 81 quilômetros. Radfahrt wird fortgesetzt. Ok. Milton, é aqui. Mas os efeitos da enchente nos obrigaram a fazer 15 quilômetros a mais até Trier. Suas ferramentas estão meio à mão, Jorge? Bem embaixo. Então, O que deixa você precisa? É que um deles está solto e eu acho que sua trepidação está soltando. Soltando a... Mas aí, não sei, dá uma olhadinha lá, você já tem experiência para ver se ele aguenta até num momento mais... Vamos pegar Tá. eles lá debaixo do... Estamos saindo com chuva do hotel em Ellens e fazemos a nossa foto também na chuva. Logo após Ellens, muitos motorhomes complicam o pedal na ciclovia. Um pouco depois passamos no vinhedo mais íngreme do mundo, o Bremer Kalmont. Em Bullei saímos da margem do Mosela para conhecer a Eifel. Fazemos uma pausa em Bausendorf. Uma travessia esquisita de ferrovia e o ajuste de um paralama interrompem o fluxo do pedal. Em Schweich voltamos à margem do Mosela e os problemas com as ciclovias inundadas começam de novo. Após de 15 km de desvios, chegamos depois de 96 km no hotel. Vamos então começar o nosso pedal em direção à cidade mais antiga da Alemanha. Uns quilômetros depois da saída, já estamos confrontados com os primeiros efeitos da enchente recente. Os motorhomes que normalmente se encontram na margem do Mosela num camping foram deslocados para protegê-los das águas da enchente e estacionados assim que obstruíram partes da ciclovia. Com um pouco de equilíbrio, estamos nos enfiando entre eles e as proteções laterais basculantes, mas às vezes era muito apertado mesmo. Aqui no lado direito, normalmente é o lar dos motorhomes. Compreendemos que os donos mudaram o local, pois o Mosela tinha invadido tudo aqui. Infelizmente, passamos ao lado do vinhedo mais íngreme sob chuva e não paramos. Mesmo assim, é possível sentir a inclinação. É quase inimaginável que se planta vinho nessa parede. Vamos tentar. Logo depois tentamos pegar a ciclovia ao lado do Mosela novamente. Era às vezes um pouco suja e muito molhada, mas viável. A fonte do Mosela se encontra na França, na parte sul dos Vosgos. Daqui em 2 dias vamos atravessar a parte norte dos Vosgos com a bicicleta. O Mosela percorre uma distância de 544 km, antes que desemboca em Koblenz, no Reno. Chegamos em Bullei. Aqui dobramos para a direita e deixamos o Mosela por enquanto atrás. Após uma breve parada, estamos adentrando com as nossas bicis na região da Eifel. A Eifel faz parte das elevações montanhosas moderadas no meio da Alemanha
e se estende de Aachen, no norte, até Trier, no sul. O Mosela forma a fronteira leste da Eifel. A Eifel se caracteriza por muitos riachos e pequenos rios que cortam com as suas águas velozes o relevo. As elevações e vales que marcam a Eifel ainda hoje apresentam atividades vulcânicas leves ao ponto que existe uma via vulcânica de 280 km para o turismo, com muitas informações sobre a história geológica da região. O clima da Eifel é marcado por chuvas mais frequentes e temperaturas amenas. O ar é muito limpo, saudável e tem pouca poluição química. Mineração, silvicultura e turismo são economicamente importantes na Eifel. Nós passamos por estradas menores pela Eifel e amamos a região ondulada, com suas florestas e pastos menores. Por volta do meio-dia, no meio da Eifel, o tempo começa a melhorar. A chuva para e o sol começa aqui e lá a furar as nuvens. Paramos numa padaria para um lanche e logo seguimos o nosso caminho. As nuvens se abrem cada vez mais e as partes azuis começam a crescer. Caso alguém ainda não percebeu, estou apaixonado pelo ciclismo. Não pela velocidade, não pelas distâncias altas percorridas, não pela adrenalina de uma trilha ou competição, não pela saúde em primeiro lugar, mas pela oportunidade de apreciar paisagens na sua combinação com o céu e o verde da vegetação. Pessoalmente, não gosto de andar na noite, mas pedalar durante o dia ao ar livre, no meio da natureza e observar como o céu, as nuvens da natureza e um grupo de ciclistas criam uma obra de arte. Aí sim, me sinto feliz, satisfeito e vivo. Já atravessamos várias ferrovias, uns sem, outros com barreiras. As barreiras sempre abriram de forma automática após a passagem do trem. Quando chegamos então nessa travessia ferroviária restrita, fizemos o de sempre, esperamos pelo trem. O trem se aproximou, passou, mas as barreiras nem se mexeram. Pois é, pensamos que deve vir mais um trem, esperamos.
E de fato logo chegou um segundo trem. Vamos ver se abre agora. Esperamos. Mas não aconteceu nada. Mais um trem. Esperamos. Nada. Nenhum trem se aproximando. Lá a sinaleira tá verde. Já pensamos em dar um jeito brasileiro, mas travessias ilegais podem custar caro e a vida. Então, o que fazer? Os meus olhos procuraram uma placa, um sinal, alguma coisa. Aí vi uma caixinha verde. Descobri que foi um telefone. Aí uma voz gentil no receptor perguntou se gostaríamos atravessar a ferrovia. E respondi com um surpreso: sim. E, abacadabra, as barreiras se abriram. O paralama estava se soltando. Para fixar o parafuso, porém a roda tem que ser desmontada do garfo. Já vi uns eixos na minha vida e na minha oficina, mas bem, esse nunca vi. Finalmente descobrimos uma pequena trava que segurava tudo. Tirar essa trava não era fácil, e colocar ela de volta tampouco. Então, quem fura o pneu com esse sistema precisa de paciência. No final estava tudo no lugar, e já que paramos e o tempo melhorou, decidimos tirar uma foto de cada participante na sua bike. Bike! Bike! Ah, Descendo lá. verdade, eu faltei. Aí alguém tem que fazer em mim. Quantas? Uma. Deu certo. Just like that, how could I wanna be anywhere else? Got a heart of gold and a soul to match. Can measure this moment in a photograph. You look so beautiful, baby. I know you're the love of my life. You changed my world. Yeah, you saved me without even trying. Não, aqui. A próxima. Jetzt scharf links auf Kirchgärschen. Ok. É tão bom poder filmar vocês. De vez em quando faço isso para me filmar todo mundo. Oi, 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 oi. Foi aqui, foi aqui, foi aqui, foi aqui, foi aqui. Passou bem pouco tempo aí, já temos que dobrar de novo. Agora para a esquerda, para Kirchgärschen folgen. Ja. Chasing your heart and running the gun.
15 quilômetros antes de Trier, alcançamos novamente a margem do Mosela e logo em seguida começamos a sentir os efeitos da enchente. Ciclovias inundadas, interditadas ou muito enlameadas, com portas que protegem a cidade contra o alto nível do rio ainda fechadas, foi um pouco cansativo e houve quedas, mas felizmente ninguém se feriu. Resumindo, em vez de 15 km, pedalamos 31 km e chegamos em Trier mais tarde do que planejado. Ah, acho que aqui também não vai. Não vai. Existe uma outra possibilidade. Lá onde caiu a Liliane, não dobrar para a esquerda, mas para a direita. É só. Não voltar para a esquerda, mas voltar para a direita. Se isso não funciona, temos que fazer um desvio. Tá pior do que na Cláudia. Gusta? Bei nächster Möglichkeit links. Hã? Não, mas essa rua lá é basicamente uma autobahn. Se nós entrarmos lá de bici, todo mundo vai pirar. Jetzt links. Vamos tentar achar uma alternativa lá paralela. Não sei se vai dar, mas vale a tentativa. Não, de novo, né? Trier é a cidade mais antiga da Alemanha, fundada mais do que 2000 anos atrás como Augusta Treverorum, pelos romanos. Sob o nome Treveres, a cidade alcançou a partir de 293 sua maior importância, pois era uma de apenas 4 cidades residenciais para os imperadores romanos, e a completa parte do noroeste do Império Romano foi governado a partir de Trier. Os prédios do período romano fazem desde 1986 parte do Patrimônio Mundial da Unesco. O anfiteatro, as termas da Bárbara, as termas imperiais, a Basílica de Constantino, a Porta Nigra e a Ponte Romana. 2 edifícios medievais que formam uma unidade impressionante também fazem parte do Patrimônio Mundial da Unesco. A Catedral de Trier, com seu núcleo do período romano, e a Igreja Gótica Liebfrauenkirche. No dia 9 de setembro de 1993, durante as obras para um novo estacionamento subterrâneo, foi descoberto um tesouro com 2.558 moedas romanas de ouro. O tesouro tem um valor de 2,5 milhões de euros. Tarde ou não, o passeio para o marco da cidade, a Porta Nigra, não pode faltar. A Porta Nigra é um portão romano construído a partir de 170 d.C. A construção, começada sob o imperador Marcus Aurélio, nunca foi terminada por completo. No total foram usadas 7.200 pedras talhadas de até 6 toneladas. O monge bizantino de Sicília, Simeão, habitou o prédio em 1028 como eremita. Supostamente ele pediu de fechar o prédio com pedras e faleceu. Depois da sua morte, ele foi sepultado no ano 1035 no térreo. Para honrar o monge foi construído a Igreja Simeão. A Porta Nigra virou-se uma igreja dupla. Na capela inferior encontra-se o sepultamento do monge. Provavelmente o prédio foi conservado em função dessas mudanças, pois não foi, como outros prédios romanos, destruído para ganhar materiais de construção. Napoleão Bonaparte secularizou em 1802 a igreja. Durante a sua visita em Trier em outubro do ano 1804, ele ordenou a desmontagem das construções da igreja. E entre 1804 e 1809 a construção antiga foi liberada. Os prussianos terminaram o processo em 1816-17, e desde lá se pode novamente apreciar o antigo portão romano. Alô? Alô? Alô?
E como é que foi durante as guerras aqui? Foi atingido? Amanhã eu vou contar sobre isso. Como é impossível passar por Trier e não visitar a Porta Negra, tampouco é possível não apreciar o complexo formado pela Catedral de Trier e a Frauenkirche. O núcleo da catedral data do século IV. A aparência da catedral conta mesmo para um observador não instruído uma história de transformações, acréscimos e restaurações. Ficamos um bom tempo em frente de uma das portas principais e deciframos com entusiasmo a simbologia e as esculturas que molduram a entrada. A Catedral de Trier guarda umas relíquias muito importantes para o catolicismo, como a Santa Túnica e o famoso Sudário de Turim. Uma visita de bem outro caráter fechou o nosso passeio pela cidade. Visitamos a casa do nascimento de Karl Marx, que nasceu aqui em 5 de maio de 1818. Gostou do vídeo? Assine embaixo meu canal e me dá um grande joinha.